agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, buscando o aprendizado, o conhecimento, que são tão importantes para nós, que nos ajudam a discernir melhor todas as coisas e, em consequência, tomarmos as melhores decisões. Nós possamos contar com a proteção da equipe espiritual para que nosso estudo transcorra num clima de paz, de harmonia, e consigamos todos extrair o espírito da letra, para que essa extração nos traga a compreensão que necessitamos para termos mais firmeza em nossas decisões. O Senhor nos abençoe, nos proteja e nos autorize a iniciarmos o estudo da noite. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Onde que nós paramos? Estamos no capítulo 4, né? No meu livro aqui, eu anotei, mas eu não sei que livro que é o seu, hein, Marilé? Mostra a capa dele para mim. Esse aí. Você marcou? Eu não vi na vez passada. Porque o meu é diferente, mas vamos lá. Não sei se vamos coincidir os parágrafos, Marilé. Uhum. O primeiro parágrafo do capítulo é no dia imediato, não é isso? Qual que é? Capítulo 4, primeiro parágrafo é no dia imediato. No dia imediato, isso. Segundo parágrafo, quis levantar-me. Isso. O terceiro, não voltar a mim. Sim. Quarto, então confere os parágrafos, né? Aí, Sorridente. O próximo É de lamentar. Depois, enquanto parente, suicídio, creio que haja engano, sim, esclareceu o médico e inclinando-se atencioso, vejamos a zona intestinal. Depois de longa pausa, já observou, meu amigo, singular desapontamento, os órgãos do corpo somático. Aí paramos nesse parágrafo seguinte, aí, meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo as oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-os conforme as situações. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios tão simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Minha marcação é aí. Entendeu? Paramos aí. Então, só para a gente relembrar este comentário desse parágrafo aí, desse tópico aí, que, na verdade, né, as coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente considera coisas sem importância, parece que não vão ter repercussão nenhuma, não vão refletir em nada, é um engano nosso. Porque os mínimos atos ficam registrados no nosso espírito. É o nosso arquivo de emoções, de sensações, né? Está tudo registrado ali. E isso, todos eles têm reflexo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, né, os atos bons, em algum momento, vão nos causar bem-estar, vão nos proporcionar paz na consciência, relevância, serviço, né? Chegando agora, boa noite, então é por aí, né? Vamos lá. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação dos fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura
nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade do homem. Então, é importante a gente comentar essa fala do André, porque, como ele disse aí, ele pensava, né, catalogava, e era mais ou menos como a justiça dos homens. Fatos pequenos, sem importância, não tinham realmente importância, assim como na lei dos homens, mas para muito mais do que a lei dos 10 mandamentos, né, que é de uma maneira mais geral e atinge os pontos mais importantes apenas, até porque trazidas à mão num momento em que os homens não tinham condição de compreender nada com profundidade, né? Então está lá só a proibição dos fatos realmente mais importantes. Não matar, não furtar, não cobiçar as coisas do próximo, não honrar pai e mãe, que eram as coisas mais importantes. Isso levou o André a pensar que era isso aí que valia, né? E não é, na verdade, a justiça divina, né? Essa comparação da justiça divina com a justiça humana, é importante a gente considerar o seguinte: a justiça humana, ela considera mais as ofensas que a gente faz ao próximo, né? Ela não considera nenhuma ofensa que a gente faça a nós mesmos, os homens. Já de Deus, considera as duas coisas, né? Tanto o prejudicar ao próximo como prejudicar a nós. E por que ela considera esse prejudicar a nós, inclusive? Porque nós fomos criados de um ponto e temos uma destinação de chegar ao outro. Todo ato que seja contrário a manter-se nesse caminho reto é um desvio desse objetivo divino. Vai representar um atraso, um prejuízo, né? E muitas vezes dizer assim, você ocupa pessoas em torno de você nesse reajuste. Porque estarmos, por exemplo, hoje, na posição em que cada um está, nós até falamos isso no estudo da semana passada do Livro dos Espíritos, que é uma engenharia, que é montada, uma engenharia muito complexa para nós estarmos aqui vivendo hoje, com quem nós estamos vivendo, as situações que estamos vivendo, a nível de família, a nível de emprego, a nível de grupo social. E perturbar isso aí, seja perturbando o terceiro, seja perturbando nós, é afetar essa engenharia. Isso realmente não pode, não deve passar impune, não que Deus vai nos castigar, porque nós mesmos vamos estar criando uma desarmonia pelo próprio ato em si. É como uma fábrica, né? Onde todos trabalham sincronizados. Quando um falta, aí pesa, sobrecarrega outro setor. Então é tudo que sincronizado. Quando a gente faz para a gente fazer uma coisa, hoje nós temos a noção de que nós estamos fazendo também para o próximo. Né? E eu acho que antes a gente não tinha muito isso. Você falou dos 10 mandamentos, eu estudei os 10 mandamentos assim, eu acho que meu primário inteiro, ginásio inteiro. Hoje ninguém fala mais dos 10 mandamentos, que seria, não tem mais isso. Não quer dizer, a parte moral, nossa, eu fiquei um pouco esquecida na nossa escola. Não é falar disso. Esse modismo aí do Estado laico, né, acaba, de uma forma, isso aí, né?
Mas a gente vê que até pelo que o André reflete, pelo que ele relata, pelo que os médicos, pelo que ele relata, então esses atos de se perturbar a si próprio e ao próximo causam, inclusive, enfermidades. Né? Que é o que acabou, inclusive, ceifando a vida física dele. Ele levou lá no plano espiritual na condição que nós estamos estudando aqui, de profundo desequilíbrio, de profundo afastamento da conexão com ele próprio, com a espiritualidade e com Deus. Né? Então, essa justiça ela é muito mais detalhista quanto isso. Ele nos faz perder a conexão com Deus. Os atos que ele encontrar é esse equilíbrio. Assim como o André Luiz nos conta aí Ô, Maico, Oi. eu não estou ouvindo muito, eu tô ouvindo baixinho o Roberto. Será que tem Da chuva aqui também, entendeu? Ah, tá. Aí por isso que abafa a voz. Ah, então tá. Eu tô pondo no meu, o telefone encostado no meu ouvido aqui. Pois é. Aqui dentro do salão está um barulhão também por conta da chuva. Ah, então tá bom. Eu vou tentar ouvir. Tá. Como eu estava falando, assim como o André Luiz nos conta a vivência dele lá do outro lado, não sei se todos já leram aqui o Céu e o Inferno, né? Conta muita vivência de muitas das pessoas lá. Os que tiveram alento quando desencarnaram, que trabalharam também, outros que tiveram mais dificuldades. Eles vêm relatar as suas vivências no mundo espiritual. Não, Roberto, acho que no final na segunda parte do Céu e Inferno, as pessoas contam, vêm trazer os relatos, assim, tem as pessoas. Um monte de espíritos, os felizes, os infelizes, escrevendo como viver, como. Aí dá para você ver uma comparação de como que a diferença de quando cada um chega lá do outro lado. Então vamos seguir aqui. Alguém quer pontuar alguma coisa? Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Talvez visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante do Clarice, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam fundo no espírito. Vamos já comentar esse outro pedacinho aí também. Olha só. Curioso, ninguém estava censurando o André. Tanto que ele fala aqui, talvez. Oi? Parece que falou, não, Roberto? Tanto que ele fala, talvez que visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse força para tornar a derrota menos amarga. Então, o que levou ele a esse despertar da consciência dos próprios erros? Foi a atitude carinhosa, inclusive, né, do Clarence, do médico e do enfermeiro. Isso até nos serve, que isso nos sirva de exemplo, quando a gente quiser orientar alguém que esteja sob nosso comando, né? Às vezes o ser ríspido, ser agressivo, ser às vezes até violento, não vai conseguir chegar lá. Mas muitas vezes a atitude carinhosa pode levar, né, a pessoa a esse despertamento, né, esse contato com a própria consciência, que é o que aconteceu com o André.
Vamos seguir. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como descortar. Henrique de Luna falava com soberbas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Então, aí ele já começa a fazer o exame de consciência, que é com esse reconhecimento dos erros, né? Porque vai representar para ele um ponto de virada. É vergonha, né? Isso aí. Também que reconheceu, né? Porque se não reconhece, iria continuar os erros até que em algum momento iria chegar nesse ponto aí, né? O Santo Agostinho sempre nos pede fazer, né? Pois é, esse exame de consciência que a gente, se a gente já for fazendo ele desde já, a gente não vai ter dificuldade para fazer esse balanço todo quando estivermos lá. A gente já pode ir adiantando, identificando as coisas aqui, reconhecendo os erros, começando a nos esforçar, trabalhar para corrigir esses erros. É preciso que a gente saiba que muitas vezes a gente não a gente não vai conseguir corrigir. Mas o importante é que a gente tome consciência e estejamos tentando pelo menos. Já é um ponto, já é um passo. Às vezes são costumes, são hábitos que estão tão entranhados em nós, são tantos milênios, às vezes, de prática, que talvez a gente não consiga tirar essas práticas de maneira eliminar uma existência. Só que a gente, por outro lado, não pode usar esse pensamento para nos levar a nos acomodar. Né? Jogar sempre para a próxima encarnação. Isso eu trago comigo, eu vou deixar isso para a próxima? Não, deixar para a próxima. Mas, por exemplo, uma pessoa nasceu, né, um espírito bem egoísta. Aí, à medida que ele vai melhorando, aí no final ele já está bem melhor. Quando ele se encarnar, ele já está bem melhor. Aquele que ele vai contar, ou por ele ter melhorado, já vai contar a melhoria. vai contar a melhoria. Todo progresso é válido. Qualquer passo que a gente der, sim, qualquer passo que a gente der que representa conquista, vai prevalecer esse passo. Com certeza. É isso aí. Isso aí. Com certeza. Deus é assim, que incentiva, né, a gente a ser melhor. Né? E aí a gente vê que quem, por exemplo, não tem esse entendimento, esse hábito de buscar fazer esse exame de si próprio, às vezes passa uma vida inteira sem se tocar que está agindo errado. Né? Porque não é levado de maneira nenhuma a buscar identificar que aquilo está errado. Né? E às vezes por isso, inclusive, acaba passando por problemas na encarnação que não estavam programados. E às vezes a nossa mudança, e ela vai ao conviver com outra pessoa que já te conhecia, ela faz a outra pessoa mudar também. É o exemplo. Né? É muito interessante quando você consegue fazer isso. Essa engenharia, Roberto, ela vai se ajustando à medida com que, ou não tem, vamos supor, a engenharia já deixou tudo preparado para que você possibilite encarnar. Ao longo da vivência do encarnado, essa engenharia, ela vai
Vamos supor, o cara tem tendência a ir para maldade e realmente começa a ir para o lado, a trajetória dele era reta, que ele começa a ir para o lado errado, e a engenharia ela já vai se ajustando para aquele lado que ele está indo, infelizmente. A engenharia considera essas possibilidades todas, né? Assim como essa engenharia considerou que Judas poderia trair Jesus. Ele não encarnou programado para trair Jesus. Era uma das possibilidades. Era uma das possibilidades, mas era o livre-arbítrio dele. Ele poderia ter feito diferente. O Cristo ia passar pelo que passou de outra forma. Ia chegar a ser crucificado porque ele estava perturbando um monte de gente, de qualquer jeito. Né? Outro podia trair ele. Outro podia trair, ou ninguém podia trair e ele ser preso por ordem dos governantes, enfim. Mas, é lógico que conhecendo as personalidades, né, os orientadores já traçam programas com plano B. Todos nós. Mas é importante a gente ressaltar que, por conta dessas escolhas mal feitas que a gente faz, dessas vinculações que a gente permite, que a gente atrai para a gente pode trazer problemas que não estavam na programação. Escolha nossa. Liberdade que todos nós temos. Querem dizer as tendências, né? Se você der mesmo vazão àquelas tendências, não estava programado exatamente determinada coisa, acontece coisa mais grave. Porque você pode ir afundando tanto naquilo que a programação ela existe um risco. Existe um risco do Roberto tem tal tendência, ele pode cair ali. Mas às vezes eu caio tão fundo que não estava programado aquele tombo do 8º andar. Às vezes estava programado um tombo do 2º degrau da escada só. Uma das pequenas também, a gente repete muito assim. Isso. Essas pequenas coisas vão se juntando. A gente deixa as pequenas coisas, às vezes a gente não percebe, e procura as grandes, né? E aí a gente tem que prestar atenção, um ajudando o outro. Por exemplo, se o espiritismo, eu sempre falo, ele nos aberta. Um palestrante fala uma coisa, o outro dá outra dica, incomoda, a gente vai ver porque se incômodo, e a gente vai uma dica, principalmente os que estão, né, usando a palavra aí, os cultos, né? Essas ramificações, Roberto, essas ramificações, igual você citou a questão do cair tão fundo, agrava mais ainda quando se arrasta alguém junto, né? Com certeza, com certeza. Até dentro desse comentário da Verônica, é importante a gente destacar que muitas vezes você vê a pessoa que está com a palavra como expositora, alguma coisa assim, você identifica que às vezes a pessoa não age daquele jeito lá fora, mas a gente não pode se apegar nisso. Nós temos que nos apegar no que ela está falando, o que nos serve. O comportamento dela é outra coisa. Ela vai ter que se ajustar com a consciência dela, com a justiça divina, né? E aí, no caso, eu estaria até fazendo um julgamento. E ninguém que está aqui parâmetro, é modelo para nada. Quem é modelo é Jesus. Né? Mas, às vezes, a pessoa traz um raciocínio que é válido, está se comportando de outra forma, a gente tem que usar aquele raciocínio, o que é válido para nós. Ponto. Né? Ninguém aqui é parâmetro para nada. Nada. É bom aproveitar e deixar isso claro, né? Estou falando até por mim, às vezes. A gente está aqui falando e escorrega aí fora, todo mundo escorrega, todo mundo tem, né? São os espíritos de terceira ordem. Então, o conhecimento talvez não tenha a ver com o melhoramento. Com certeza. A pessoa tem conhecimento, mas ela ainda não consegue colocar em prática. Esse conhecimento auxilia outros
mas ajuda ele. Também. Por ele está Exato. ajudando se reconhecer naquela situação, ele está te ajudando também. É. Né? No fundo, todos nós estamos interligados. Né? E o que eu falei, gente, é referente a mim. Nunca sigam Roberto em hipótese nenhuma. Roberto não é partido para nada. O que eu fizer de certo, vocês podem até seguir. O que eu fizer de errado, por favor, não sigam. Mas às vezes algo que fala me ajuda e pode ajudar, né? Até que seja. Coitado dos políticos, hein, Roberto? Não é? Nossa Senhora! Talvez eles não tenham. Esses que vivem roubando tá com a moradia garantida. Na verdade, os políticos acabam sendo, vamos dizer assim, no atacado que nós somos no varejo. Mas eles ainda não ter uma questão de a intenção. Eu não estou ouvindo a Verônica, não. Ela está falando que eles ainda talvez vão ter uma atenuante, né, Verônica? Por não terem o conhecimento, por exemplo. Atenuante? Eles vão ter atenuante por não ter o quê? Talvez o conhecimento espírita. Ah! Né? A extensão da responsabilidade deles. Né? De estarem representando o povo. Né? Eu imagino que ninguém, por outro lado, eu imagino que ninguém que esteja lá não tenha sido preparado lá antes de reencarnar para ter. Eu também acredito, estou nessa também. Lá eles têm noção da responsabilidade. Só que tem que chegar aqui. Precisariam aplicar a moralidade que o conhecimento espírita leva para eles. É isso que talvez falta. Isso aí. Falta, senão todo mundo aprendeu os 10 mandamentos. É isso aí. Mariléia deve ter aprendido muito no colégio imaculado. Eu aprendi. Gente, mas ferramenta, gente. Quando você leva que é proibido matar, você é uma criança, você está aprendendo que é proibido matar, roubar e desejar a mulher do próximo e por aí, você cresce com aquilo dentro de você, entendeu? De qualquer maneira, Sim. É uma ajuda, com certeza. Não, eu ajuda valiosíssima. Profundamente de não ter colocado meus filhos num colégio de freira, que eu tive a oportunidade e não fiz, entendeu? Porque se eu tenho fé e sempre rezei que eu devo meu coleginho lá, entendeu? Isso aí. Mas vamos lá, vamos mais um bocadinho. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicídio. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Antes disso, já vamos comentar aqui. Não tem condenação, tem acolhimento. Não tem o quê? Não tem condenação ao homem. Tá. Tem acolhimento sempre. Então, o próprio espírito que desperta a consciência é que vai identificar os seus equívocos. Né? Meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato
mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Olha só. Ixi. Então, aqui a gente já pode raciocinar, refletir também. Até onde a gente pode estar cometendo atos que nos levem a ser considerados suicidas inconscientes. Roberto, explica para ela o que é suicídio. O que é o suicídio inconsciente? Olha, é o que o André passou. Que a Bernadette falou? A Daniela perguntou o que é o suicídio inconsciente. Ele levou a vida buscando apenas os vínculos com a matéria e abusou de muitas coisas, como o álcool, o fumo, o sexo desregrado, que ele contraiu sífilis, né? Alimentou-se mal, era muito, vamos dizer assim, ignorante no trato com as pessoas, e isso, sem perceber, ele descarregava substâncias tóxicas no próprio organismo antes de atingir as pessoas. Quando você é grosso, é truculento com alguém, antes de você atingir o outro, você atinge a você. Então, tudo isso foram coisas que foram minando a resistência do corpo físico. Não sei se você vai se lembrar que quando eles falam a primeira vez que ele suicida, pena que ele veio pelo suicídio, falando que suicídio. Não, eu lutei na casa de saúde contra o câncer e tal. Aí vamos explicando. Mas esse câncer teve origem na sua conduta, nesse monte de abuso que você cometeu. Então, por isso, ele é suicídio inconsciente. E aí é onde eu estou chamando a gente a refletir. Para a gente se analisar até onde nós podemos, em que parte, em que campo nós podemos estar dando ensejo a sermos considerados suicidas inconscientes também. Não chegarmos lá. É bastante válido essa análise, bastante válida essa análise que todos nós devemos fazer. E faz parte do exame de consciência. E também... Ô, Roberto, e aquele, o suicida, de fato, você disse que não tem condenação, né? Tem acolhimento. Ninguém tem condenação, mas vamos dizer assim como o André, se a gente for pensar com os olhos humanos, ele foi punido. Não foi. Mas olha para qual região que ele foi. Ele passou 8 anos penando numa região do umbral, uma região densa, comendo lama, sentindo sede, sendo perseguido, tinha que se esconder constantemente. Isso se apresenta para nós como um caráter de punição, mas não é. Ele se conduziu para lá porque ele automaticamente se viu atraído para aquele local, por condições vibratórias. Sim. Assim, o suicida consciente não vai ter punição, vai ter acolhimento sempre. Equipes espirituais vão estar sempre visitando, procurando uma possibilidade, uma brecha de acolher esse irmão, mas só que normalmente pela própria conduta e pela, vamos dizer assim, pela vibração que ele vai estar emitindo, e que muitas vezes ele se fecha nela, ele vai passar aperto por longo tempo. Impede até dos trabalhadores ajudarem. Assim como o André, os trabalhadores iam sempre lá e ele não os via. Por 8 anos, precisou dele identificar uma forma de baixar um pouco aquele orgulho, aquele modo autoritário dele,
e buscou a conexão com Deus, que representa também a conexão com ele próprio, com a espiritualidade como um todo, com as forças positivas para ele ser socorrido. Então, um suicida, vamos dizer, convencional, tão logo ele faça isso, ele vai ser socorrido também. Então, a gente nunca pode cravar tempo que alguém vai passar em determinada situação no Vale dos Suicidas, né? Porque depende de muitas coisas. Depende de se arrepender logo, depende de buscar o amparo logo, mas isso não tem que ser movido por um sentimento apenas de medo de um espírito. Tem que ser algo sincero que brote como um desejo de se melhorar. Entendeu, Maria? Uhum. Entendi. 8 anos da Terra. 8 anos teremos. Né? Podemos Vantagem lá é a mesma coisa que aqui. Vantagem lá é a mesma coisa. Pois é, nessas zonas muito próximas da Terra, é do mesmo jeito. Porque não podemos nos esquecer que o umbral e o próprio nosso lar, elas são... O umbral já começa aqui na própria Terra, na crosta terrestre. E você vai até subindo, ela, vamos dizer assim, ela não tem uma extensão grande, mas é tudo vinculado à psicosfera da Terra. Segundo informações, nosso lar está a 50 quilômetros de distância da Terra, mas pertence à psicosfera da Terra. Proximidade, né? Então, se contam, sim, um tempo, mais ou menos, como aqui. Você não vê que eles iam morar lá no nosso lar, ao crepúsculo, em torno de mais ou menos, né, às 18 horas, vamos assim dizer, que era todo dia naquele horário. Nossa, é desconfiável, eu vou para esse umbral, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Se fosse ficar lá no seu terra, em cima desse umbral. O que nos separa, Marinha, é apenas dimensões. Isso aí. Ô, Roberto, Oi. por exemplo, nessas guerras que estão acontecendo, mata o outro e, às vezes, aquele que mata acaba sendo morto. Então, ele vai para o umbral. Porque... Em tese, né? Em tese. Aí um suicida que tem problema congênito, que é por depressão, às vezes não tem noção no ato do desespero, comete um suicídio, mas é por depressão, uma coisa, falta de lítio, alguma coisa assim, vai para o umbral no mesmo espaço que esse que eu estou te falando, de um soldado de guerra, assim. Marileia, a gente não pode cravar nada, mas vou te dar uma ideia. Alguém já leu o livro Herdeiros do Novo Mundo? Alguém já leu? Nessa obra, ela é ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Ele percorre diversas situações onde ele procura identificar pessoas que, pelo próprio título diz, herdeiros do novo mundo, pessoas que estariam habilitadas a permanecer na Terra regenerada. Então, num dos pontos que ele visita, como é que é o negócio? Não, ainda não é um suicídio, perdão. Mas, vamos dizer assim, eu me enganei, que eu pensei que a moça tinha sido um suicídio. Não, a moça fez um aborto. E ele, num hospital inteiro, com mais de 500 pessoas internadas, a única pessoa que ele identificou com sentimentos sinceros de se melhorar foi uma moça que tinha feito um aborto.
nós sabemos que é um crime gravíssimo perante a lei de Deus. Uhum. Mas só que, como você mencionou, ela fez num ato de desespero, sem o conhecimento. Outras coisas, né? Contar com outras coisas. Por exemplo, a sociedade, a situação que ela estava. Só viu ela falar sobre isso, você não pode só falar assim, porque ela não fez uma coisa. O que levou essa pessoa? Foi todos esses envolvidos vão pagar. Isso aí. Então, normalmente, Marilé, por que esses seres eles se agrupam em espaços próprios, vamos assim dizer? Eu poderia dizer que, em tese, essa pessoa se suicida não iria para o mesmo lugar dos outros. Por quê? Quando você suicida, nesse caso, penso que em seguida ela vai ser tomada por um sentimento que é o sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa do ato praticado, vamos dizer, ele é diferente do sentimento de culpa de quem matou ou morreu na guerra. Assim como diferente do sentimento de culpa do André, que na verdade ele nem sabia o que estava acontecendo. Então, olha, são 3 coisas distintas. São regiões diferentes, que representam vibrações diferentes no plano espiritual. A vida total também, de cada um, também vai contar. Às vezes o soldado matou, mas ele intimamente, ele foi melhor durante toda a encarnação dele. E a pessoa que tentou suicídio, não, já teve outras atitudes, ou o contrário. Tudo isso conta. Isso vai contar. Tem um livro que se chama Violetas na Janela. Então, se eu não me engano, lá nesse livro mesmo, conta que as esferas, tanto da trevosas e de ajuda, igual aí citado o Nosso Lar, são criadas, em especial o Nosso Lar, são criadas por antigos portugueses. E essas colônias, tanto o umbral, são tipo assim, criadas por pensamentos assim, trevosos. Tanto é que o Roberto falou aqui, quando você desencarna, você é atraído pelo aquilo que você tem mais afinidade. Igual as colônias Violeta na Janela e Nosso Lar, são como você fizesse parte de um grupo que você vai se compor, pensamentos. Então, a colônia é feita por pessoas que têm a mesma vibração, mesmo sintonia, faz com que a colônia exista. Não é assim que, um quarto aqui, um quarto ali. Não é um grupo de pensamentos da mesma sintonia. E aí existem mais ou menos essas divisões, porque são vibrações, às vezes, grosseiras, mais grosseiras, muito mais grosseiras, exageradamente grosseiras. Então, são departamentos diferentes. E a atração acaba ocorrendo naturalmente. Entendeu? Um modo mais grosseiro seria tribos. Sim. Não existe nenhuma linha delimitando, mas são regiões. São regiões. Né? Vamos então, e a Marinha falou, vamos comentar outra coisa que ela falou, comentou que se ela tivesse ideia de que ela fosse para esse umbral aí, ele ia querer ficar por aqui mesmo na Terra depois de desencarnar, não é? Acontece que, para você ir a Nosso Lar, por exemplo, que é uma aspiração que todos têm, uma colônia qualquer, você tem que obrigatoriamente passar pelo umbral. O umbral é um local de passagem, como eu. Umbral, vamos dizer, o que é umbral? Ele não é um umbral? Para mim passar para a sala de passe, eu não tenho que passar ali? Isso aí, é uma porta, como se fosse um portal. Uns vão passar de passagem, outros, ao passarem, vão se sentir atraídos. Tem uns que ficam horas, meses, dias, anos. Tem gente que... Você não vai querer, você vai querer ficar lá, porque
aquilo que você está vibrando, você vai se sentir bem com aquele local. Em algum momento, aquilo não vai te fazer bem mais. Aí você vai almejando sair. É o que aconteceu com o André. Ficou 8 anos, apesar do terror, de tudo que tinha lá, ele não pensava em outra coisa, não tinha condição de vibrar outra coisa. A hora que ele manifestou dele a possibilidade de vibrar algo diferente, o socorro estava prontinho para ele. Isso é uma coisa. Maria, é o estado de perturbação que você passa. Isso aí. Mas eu venho pedindo a Jesus que manda o anjo, meu anjo, de preferência, manda o pai e a mãe que me buscar. Quando chegar a hora, quando chegar a hora, sério, né? Porque diz que os parentes vêm aí para ajudar no esclarecido. Aí então que venha, mas na hora que chegar a minha hora, mas daqui a muitos anos, você vai estar. Então vamos ver se a gente consegue finalizar aqui. Tem um pedacinho só. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Viu, Maria? Perturbação. Então, olha só, o que isso aí, qual a mensagem dele? Espíritos evoluídos já foram espíritos inferiores e já vivenciaram as situações, por isso eles têm condição de ajudar. Porque já estiveram, já sabe como é que é, já sabe como é que sai de lá, como é que faz, né? Então, por terem vivenciado as mesmas experiências, eles têm misericórdia. São carinhosos, são acolhedores, porque já estiveram lá. Né? Nós, hoje, precisamos equilibrar, né, o nosso arrependimento, que o André teve, esse arrependimento com remorso, com esse auto-perdão. Porque também não adianta você identificar os erros e não se perdoar. Você vai entrar num ciclo vicioso de autopunição e não vai sair dali, não é produtivo. Você tem que conciliar tudo isso com o desejo de mudar, de melhorar. Né? Aí tem um último parágrafo, né? Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Olha, bonito. Né? Então, em posição nenhuma, Marileia, há condenação. Em situação nenhuma, há condenação dos espíritos já mais adiantados. A condenação existe de nós próprios. E muitas vezes, como falei aqui agora no finalzinho, a gente não consegue um ponto de equilíbrio entre arrependimento, remorso e auto-perdão, para que isso represente apenas o reconhecimento dos erros e a busca por melhoria, por progredir, por caminhar. O que o Roberto falou que é uma coisa muito importante. Lembra que você falou que os espíritos já passaram por isso, os mais evoluídos? O que nos dá a entender que, né, o nosso modelo e guia, Jesus Cristo, passou por isso também. Então, olha a dimensão das coisas, né? Onde ele está hoje. Então, o que nós um dia vamos chegar à perfeição, à evolução é constante. Eu não sei, não posso afirmar que Jesus passou exatamente por mas isso. Mas o que nos dá uma pequena ideia de que o progresso até chegar. Porque, Mário, é preciso a gente considerar o seguinte: pode ser que ele tenha passado, não estou falando sim nem que não. Mas os espíritos respondem quando o Kardec pergunta se todos os espíritos vão passar necessariamente pela fieira do mal. Vocês lembram qual é a resposta? Do mal necessariamente não, mas do erro. Porque existe diferença
O erro é quando você não conhece uma situação, você faz uma escolha e viu que errou. E o mal é quando você insiste naquela escolha, você sabe que deu errado, você continua praticando. Aí é o mal. Eu não sei E qual que é a diferença entre arrependimento e remorso? Olha, parece que o remorso é algo apenas que faz você ficar remoendo ali. Eu penso, posso estar errado, poderia até pesquisar depois, que o arrependimento é a parte saudável do reconhecimento dos erros. O remorso tem a ver com essa falta do auto-perdão. Aquilo fica te incomodando, fica te doendo, sem uma finalidade útil. O remorso não seria quando a pessoa ainda não consegue perdoar si própria? Não seria isso? Pode ser. Amém. Você fica aí remoendo, mas não consegue largar daquilo, seguir em frente. Então, né, como nós temos, o Espírito tem o livre-arbítrio, muitas vezes ele aprende rápido com os erros. É isso até que se espera de todos nós. Opa, passamos o tempo ali, né? Viu, né? Aprender com os erros, corrigir para não passar o quê? Com nada. Quem se habilita a fazer a prece para nós? Não, sim, hoje quem vai fazer a prece? Ah, Marileia. Ah, Nasci tá aí. Aqui. Você não Tava achando que eu... Ô, Nasci, você... Então, vamos lá. Jesus amigo, mestre querido e toda a espiritualidade amiga. Primeiramente, queremos agradecer por essa grande oportunidade que temos do estudo, do conhecimento. Que possamos, assim, realmente avaliarmos as nossas escolhas, as nossas atitudes, as palavras ditas, o nosso julgamento com o outro, que mostre para a gente sempre o caminho do bem, o caminho do amor, da caridade, da compaixão, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas para a nossa transformação íntima, para a nossa evolução. E que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos intuindo e nos desenvolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço, Marileia. Um abraço, fiquem com Abraço, Deus. Marileia. Abraço. Boa noite a todos.